Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos de volta, né? Todo mundo aí, tenho certeza que estava morto de saudade para assistir uma aula. Como foram as férias, né? Você não pode mais nem dizer que está em pandemia, porque já está, né, quase tudo aí no comércio aberto, então acredito que todos já estejam aí na ativa, trabalhando normalmente, correto? Ilustres, estão presentes de corpo e alma. Estamos, professor, só o corpo, porque a alma eu não garanto muito, não, ó. Estou me perguntando aqui se vocês estão só a fotinha de vocês aqui, saíram, ou se vocês estão assistindo a aula mesmo. Eu gostaria de ter essa certeza de que todos estão aí presentes. Bom, pessoal, todos vocês, né? Qual é o período de vocês mesmo? Agora que vocês estão aqui, que eu estou vendo que tem algumas pessoas a gente já se conhece aí de outros carnavais. Deixa eu abrir aqui o que vocês. Lista de alunos. Sexto período, né? Bom, nós temos aqui, né, na nossa lista, nós temos 15 inscritos, né, na disciplina, tá? A nossa disciplina que a gente vai estar aí trabalhando é de contabilidade avançada. Eu pensei que ela deveria estar aí entre o oitavo e o sétimo, mas o sexto também já está bem encaminhado. Então, para que a gente possa aqui saber direitinho o que nós vamos estar desenvolvendo, vamos apresentar aqui para os senhores a nossa ementa, tá? Então, na nossa aula, né, nesse semestre agora, vocês... Todo mundo é do sexto? Tem alguém que não seja do sexto período? Para eu ter aqui uma... Então já temos aí pessoas caminhando mais próximo do fim, né? Certo. Tem ninguém do oitavo não, né? Do último. Grande sábio. Ilustres. Bom, a nossa disciplina é contabilidade avançada e gerencial. Então, a ideia aqui são temas que vocês terão visto de forma individual, né, espalhados aí em muitas disciplinas, e aí a gente agora vai tentar apresentar para os senhores temas específicos durante esse semestre. Então, nós vamos ter trabalhando o quê? Tributação pelo imposto de renda. Hoje o áudio tá ruim. Oi? Professor, seu áudio tá ruim. Boa noite. Meu áudio está ruim para todos? Para mim tá bom. Para mim tá bom também. Então, assim, vamos lá, né? Novamente, como nós estamos agora num período online, então nós teremos muitos probleminhas assim de conexões, dizendo, ou travou, ou o áudio está ruim, ou a imagem não apareceu, ou eu não consegui entrar. E claro, em cima de cada uma dessas situações, obviamente a gente vai estar concedendo, né? Eu não vou aqui também, com a devida justificativa, a gente vai estar abonando momentos de falta. Agora, em relação a conteúdo, pessoal, como é que a gente vai trabalhar? Todas as aulas são gravadas, tá? E essas aulas, eu vou postar elas no Instagram e também posto elas no YouTube. Então, digamos que em algum momento da disciplina você tenha, né, a conexão caiu, ou o áudio ficou horrível, ou não conseguiu, então você vai ter sempre a oportunidade de assistir aquela aula, que a gente vai estar postando logo em seguida na internet. E aí você pode acessar no YouTube, no Instagram, vou postar nos dois, que aí você tem como estar assistindo tranquilamente, tá bom? Então, sempre que houver alguma coisa assim, não fique desesperado. Eita, perdi a aula, não vou... Não, você vai poder assistir também depois, rever aquilo que você tenha perdido, não tenha entendido. E a parte boa é que você fica com material, né, o tempo inteiro, então você consegue estar assistindo quantas vezes quiser, para relembrar, para reforçar em época de prova e tudo mais. Então, assim,
A gente vai trabalhar, né, com enfoques, tributação pelo imposto de renda, pessoas jurídicas, então noções gerais. Ah, professor, não, você tem a disciplina de contabilidade tributária. Como aqui é uma contabilidade avançada, então a gente acaba pensando muitos conteúdos, e aí, claro, que tópicos mais específicos não vai ter como trabalhar porque são, né, noções gerais. Mas, então a gente trabalha, passa por cima, né, dessa parte da tributação com imposto de renda, noções gerais, receita bruta, conceito segundo a legislação tributária, que é o que a gente vai estar abordando, inclusive, hoje na aula de hoje, é mais essa parte sobre a legislação tributária em si, né, daquilo que são os conceitos, o que rege, onde que está atrelado. Então, a parte mais, digamos assim, legislativa do negócio, tá? E aí, claro, mais adiante a gente vai vendo LALU, que aí é lucro real, das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, questão da apuração do imposto de renda e da contribuição social. A gente vai ver também o lucro presumido, como que você tributa pelo lucro presumido, como que é o procedimento. Também veremos o lucro arbitrado, assim como também veremos o Simples Nacional. Percebam que esses 4, né, eles são modalidades de tributação e a gente vai estar vendo cada um de forma individual, né, para que a gente vá abordando e tenhamos o conhecimento de como que é a tributação e a apuração dos impostos em cima de cada um desses tipos de regimes tributários. Ainda, né, nós iremos trabalhar aí com provisões. Professor, eu já vi isso. Teoricamente, vocês já eram para ter, né? Vocês terão, ou já tiveram ou ainda terão contato com cada um desses temas de forma individual, vocês já tiveram, né? Ou pelo menos já ouviram falar. Se não ouviram, irão ouvir agora, né? Provisões. Também avaliação de investimentos de equivalência patrimonial. Então, quando você tem participações societárias, né, de ações de empresas, especificamente quando a gente está falando aqui de investimentos. Ainda, conceitos de sociedades controladas e coligadas, o que é, como que funciona, e aspectos relevantes da equivalência patrimonial, que também está muito atrelado à parte de sociedades controladas e coligadas, então acaba sendo algo muito próximo, né? Meio que se misturam aqui. Reservas, ganhos, DVA, né? Demonstração do valor adicionado. E claro, né? O nosso relatório MOR dentro da contabilidade, que é o nosso balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Esse aqui é mais a apresentação dele como um todo, de forma geral, uma vez que a gente trabalha com ele desde a primeira disciplina. Então, isso aqui já está todo mundo, já está craque. Bom, mas esses aqui são os 14 tópicos, né? Uns amarrado com o outro. Claro que um vai puxando o outro quando a gente for desenvolvendo. E esse aqui é a ementa da disciplina que nós estaremos aí trabalhando durante esse segundo semestre, para alguns penúltimo semestre aí já de carreira, né? Próximo aí da formatura. E para outros ainda teremos mais alguns encontros. Mas é isso. A gente pretende trabalhar com vocês sempre uma aula, com a aula, né, daquela aula específica, a gente passa uma atividade, essa atividade na mesma sistemática, de todos vocês que já tiveram a oportunidade de trabalhar conosco, a gente vai continuar no mesmo segmento, no mesmo caminho. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou lhe passar uma aula, nós iremos explanar essa aula, terminando essa aula eu lhe passo uma atividade, e essa atividade tem que ser entregue, por quê? Porque nós temos as 3 provinhas, bonitinha. Só que na primeira avaliação e na segunda avaliação, a nota ela é dividida. Ela é dividida entre quem? Ela é dividida entre as atividades e entre a nota propriamente da prova. Então, tem que fazer as atividades, pessoal. Quem não faz a atividade comigo já está muito prejudicado em relação à prova. Então, a nossa sistemática vai ser sempre essa. Conteúdo, atividade. Conteúdo, atividade. E cada atividade tem a sua pontuação, que vai ser somado com a nota da prova lá na frente que os senhores e as senhoras realizarem. E aí
em cima disso é que a gente vai formar a média de vocês. Então, basicamente é isso, esse aí é o resumão, lembrando sempre, reforçando que as aulas estarão gravadas e serão postadas, então vocês podem estar assistindo depois. E agora a gente toca o barco, ok? Dúvidas, sugestões, reclamações? Essa é a hora antes da gente iniciar. Acho ótimo, quando não tem nada. Beleza, então, senhores, para a gente dar início aqui em conteúdos, né, para a gente já avançar aqui no nosso dia, na nossa temática, como a gente pontuou, né, a nossa disciplina de contabilidade avançada e gerencial. Como nós estamos aqui na nossa modalidade online, eu vou precisar que todas as atividades que sejam realizadas, ou vocês vão me enviar no meu e-mail, ou vocês vão enviar no meu WhatsApp, para que eu possa efetuar aqui a correção e tenha a pontuação de vocês computada, certo? Então, todos os dias, todas as nossas aulas, terminou, teremos uma atividade e aí a gente marca sempre o prazo, o limite para ser entregue. Algumas vezes serão na própria aula e outras vezes será, né, um prazo um pouco maior. Com exceção de hoje, que é o primeiro dia, a gente entende que muitos acabam não comparecendo, e aí para não ter nenhum tipo de ninguém prejudicado, hoje a nossa aula vai ser menor e não vamos passar a atividade. E a gente entende como é que é essa retomada, né, esse início. Mas, a partir das próximas semanas, sempre teremos uma atividade junto com o conteúdo. Beleza, senhores? Tudo certo, ilustres? Todo mundo deitado na rede, se espreguiçando aí para agora, para a gente poder aqui, pelo menos, iniciar a nossa disciplina, né, abordando as temáticas de maneira geral. A base, né? Vamos construir agora aqui o raciocínio que vai nos ser útil, né, até o final aí de todos os apontamentos. Bom, quando a gente inicia dentro do nosso conteúdo, daqueles vários conteúdos diversos, a parte introdutória, né, eu até disse, alguns assuntos vocês vão ter visto em contabilidade tributária. Alguns não viram ainda, né? Ou ninguém viu, não sei, né? Dependendo do período em qual vocês estejam. Mas a contabilidade tributária, ela permeia boa parte dessa nossa parte inicial. Por quê? Porque nós vamos estar iniciando, primeiramente, falando da parte da tributação em si. Então, agora a gente vai fazer aqui um contexto geral. Em seguida, a gente vai abordando as modalidades de tributação. Então, digamos que nessa nossa primeira parte da disciplina, a gente vai estar focado numa situação mais tributária. Então, esse é o contexto que a gente vai iniciar. Então, quando a gente fala em contabilidade tributária, a gente não tem como fugir do direito, né? O direito, ele vem junto com a contabilidade, né? A maior besteira, e eu acredito que vocês já tenham sentido isso na pele, é quem era bom em matemática na escola e disse, rapaz, se eu sou bom em matemática, eu vou fazer contabilidade. Isso não tem o menor sentido. Dizer que eu sou bom em matemática, eu vou fazer contabilidade, porque eu vou mexer com número, eu vou fazer conta. Não tem nada a ver. O que a gente menos faz é conta, diga-se passagem. O que a gente tem muito, meu amigo, é lei, é teoria. E o pior é porque a gente tem que ver aquele monte de letra, aquele monte de coisa e extrair um negócio prático da lei. Ou seja, direito e contabilidade, eles estão juntos. O que é que rege a nossa contabilidade? Nossa lei MOR, né, que normatiza a contabilidade. A gente chama de lei das SAs. Olha só o que a gente chama. Lei, porque ela é efetivamente uma lei. Então, tudo que a gente vai fazer acaba, né, puxando da legislação. Então, acaba que o direito e a contabilidade, elas estão juntas. Por isso que, inclusive, quando você olha em ementa das disciplinas, elas são consideradas disciplinas afins. Isso quer dizer o quê? Que quem é do curso de contábeis consegue se transferir para o de direito. Ou vice-versa, quem é do curso de direito consegue vir para o curso de contábeis, porque são disciplinas afins. Você consegue aproveitar um monte de cadeira. E isso é bom, né? Porque enriquece.
deixa a gente numa condição, né, de similitude, onde você consegue ali estar próximo de outra área. Então, se a gente fosse querer pontuar nessa perspectiva, é de poder dizer o quê? Direito é o conjunto de normas vigentes, que vai mudando, né? Vigentes porque vai mudando, vai sofrendo alterações. E já a contabilidade, ela faz o quê? Ela vai pegar aquele monte de texto, a micro e pequena empresa tem que elaborar o balanço patrimonial e a DRE. Beleza, cara pálida. Isso aqui é uma lei que está me dizendo isso. Isso é direito. O que a contabilidade faz? Ela vai lá e puxa. Beleza, extrair da lei. Está aqui o balanço, está aqui a DRE. Aí, como é que eu elaborei esses dois documentos? Conforme está aqui na lei, porque a lei vai dizer, ó, o balanço tem um ativo, balanço tem um passivo, ativo circulante, ativo não circulante. E aí, quem é mais antigo vai ver que esse ativo era diferente antes, né? Você tinha conta de diferido, você tinha outras nomenclaturas. E o que é que mudou? A lei, na norma mudou. Então, a contabilidade também teve que mudar. Então, percebam que eles andam sempre casadinhos. O que o direito está falando para ser feito, a contabilidade vai lá, puxa e coloca em prática. Ah, o direito mudou. A contabilidade vai mudar também. Por quê? Porque a gente continua puxando daqui, colocando em prática. Então, a gente diz, né, que o contador carrega o piano. O pessoal vai fazendo lei, uma lei atrás da outra. Aí na pandemia agora é redução da jornada de trabalho, é suspensão do contrato de trabalho. Só bate lá na porra do contador dizendo, ei, meu amigo, eu quero suspender o contrato do meu funcionário. Como é que funciona? O contador vai louco, buscando o quê? Buscando a lei que está dizendo como é que tem que ser essa suspensão, quais são as condições. Aí você mastiga aquele negócio ali todinho para poder explicar para o teu cliente. Olha, a suspensão tem tal prazo. Se você suspender, você tem que manter ele no emprego, ele ganha estabilidade de tal prazo. Então, você tem que converter aquele negócio jurídico, né? Aquele emaranhado de letras, você tem que converter, mastigar bonitinho e entregar. Olha, é assim a solução. Então, a contabilidade tem essa função e ela vem casadinha com o direito, tá? E aí, pessoal, nós temos o quê? A interseção, a mistura, né? Ou seja, a parte do direito e a parte da contabilidade, quando elas se unem, surge daqui a prática contábil, que é justamente o que é eu pegar uma lei, né? Lei da suspensão do contrato de trabalho aí foi muito usado, né? Da suspensão do contrato de trabalho ou da redução. Você pega a lei, pega a medida provisória e tal, não sei o quê. Aí vem um contador aqui com toda a contabilidade na cabeça, junta as duas coisas, surge a prática contábil, que é exatamente o quê? O procedimento legal, né? Procedimento legal para você efetuar aquela suspensão do contrato de trabalho, para você fazer as obrigações principais e acessórias, ou seja, é você chegar lá e comunicar né, fazer a comunicação no site, fazer os preenchimentos em carteira de trabalho, comunicar o trabalhador, então tudo bonitinho. É a prática tributária, ou seja, ela surge dessa união da contabilidade com o direito. E aí, em cima dessa perspectiva que a gente vai trabalhando. Então, a gente poderia conceituar que a contabilidade tributária, né, segundo Lauro Camargo Fabretti, é o ramo da contabilidade que tem por objetivo o quê? Aplicar na prática conceitos. Isso aqui, para mim, né, é a transcrição, né? Você consegue transcrever o que realmente acontece. A contabilidade é a prática. O direito é a teoria. A contabilidade, nós, contadores, somos a prática. Nós colocamos em efetivo funcionamento, nós colocamos para funcionar o quê? O que a teoria está nos dizendo, tá? Então, é nesse sentido. E aí eu chamo a atenção, pessoal, para o seguinte, né? Quantas vezes nós já encontramos e vimos por aí, né, a famosa frase de quanto que é 1 mais 1, né? E aí o cara fala, não, aí 1 mais 1 é 2. E aí o cara vem e diz, não, 1 mais 1 é quanto você quer que seja. Não, isso não existe, pessoal. Esse quanto você quer que seja, isso não existe. Esse quanto que você quer que seja, nós chamamos isso de uma infração administrativa, ou seja, é uma evasão fiscal. Então nós, enquanto profissionais, né, temos que respeitar o nosso curso, temos que respeitar o nosso cliente, temos que respeitar
a nossa moral, a nossa integridade. Ou seja, meu amigo, 1 mais 1 é 2. Ah, mas eu não quero pagar esse tanto de tributo, não sei o que, não sei o que. Não quer? Beleza. Vamos fazer um planejamento tributário. Vamos procurar legalmente a melhor forma de tributação. E claro, depreende-se que a melhor forma de tributação é o quê? É que você paga menos imposto. Afinal das contas, todo mundo quer se livrar disso. Mas aí você tem que buscar o quê? Você tem que buscar as maneiras legais de se fazer isso. Você tem que buscar, né? Você tem que buscar realizar isso de forma que esteja previsto na legislação. E você tem diversas maneiras de diminuir os tributos da empresa. E aí o que você tem que buscar é fazer isso, mas de forma o quê? De forma que você não venha a aferir a legislação, que você não venha a fazer nada que seja errado. Porque aí sim você estaria, né, cometendo uma infração administrativa, ou seja, você incorreria numa evasão fiscal. Que diga-se passagem, nós já temos aí muitos, né, muitos políticos, muitas pessoas presas, acompanhadas, e o contador vai junto, viu? Porque quando o empresário é preso, a primeira coisa que ele diz, rapaz, eu não sou contador. Quem fez isso foi meu contador, ele que fez isso aí e tal. O cara, na hora do desespero, meu amigo, é salve-se quem puder. E aí, então, a gente tem que estar fugindo dessa situação, tem que estar se protegendo. Então, o que que a gente busca? A gente busca o planejamento tributário. E aí nós chamamos isso de elisão fiscal, a maneira legal de pagar menos tributo, certo? Então, como é que funciona, pessoal? Nós temos uma hierarquia. Eu disse que nós colocamos em prática aquilo que o direito, né, a parte jurídica, não estão conseguindo entrar pelo link? Uai, mas como assim? Espera aí, deixa eu ver aqui. E não tem ninguém na minha sala de espera. Eu fico aqui toda hora dando uma olhadinha, mas eu vou ter que sair bem. Deixa eu ver aqui. Pá. Mas vocês conseguiram entrar normalzinho pelo link, não foi? Todo mundo aí? Rapaz, eu tô procurando. Deixa eu. E eu não tô achando. Espera aí, vamos ver aqui. Não, o bom é que eu não tô conseguindo achar mais nem o link para mandar aqui. Porque na verdade é só o link que eu tenho. Cadê a minha configuração? Configuração. Pá. Bom, entrou mais um aqui agora. Rapaz, pessoal, o que eu tenho é só mesmo o link. Eu não tô achando outra possibilidade de compartilhamento que não seja o link, não. Eu já compartilhei com tanta gente, nunca deu problema. Já? Ah, beleza. Porque eu só tenho um link, pessoal. Assim, eu não tenho nenhum outro link para disponibilizar que não seja aquele que inclusive está no fórum lá no Integris. Eu coloquei também lá o link da disciplina, tá?
Mas é isso aí. Vamos lá, retornando, né? Então, né, em cima do que a gente vinha pontuando, que a contabilidade é a parte prática do direito. Então, em cima dessa parte, né, de legislação, dessa parte do direito, nós temos o quê? Nós temos exatamente a nossa carta magna, né? A nossa lei mor. Ou seja, aqui manda em tudo. Nós temos uma Constituição Federal. Afinal de contas, estamos num país democrático. E como toda boa democracia, nós temos que ter uma Constituição Federal. E aí, claro, nós temos uma hierarquia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quem estiver abaixo, ele não tem como mandar, né? Não tem como mudar ou querer fazer algo que venha a ferir o anterior. Quer dizer o quê? Que a Constituição Federal manda em tudo. Está no topo da pirâmide, ela é a nossa lei principal, digamos assim. Então, abaixo da Constituição, aí nós vamos ter a emenda à Constituição, ou seja, a emenda constitucional, que inclusive tivemos a nossa última aí aprovada, né, que foi exatamente sobre a nossa reforma previdenciária. Tem aí leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos e resoluções. Valei-me, professor! E a gente está no curso de Direito, a gente precisa saber disso. Então, claro, nós não somos advogados, mas nós vivemos em contato e tendo que interpretar muitas destas leis, né? Que cada um aqui, claro, dentro da sua especificidade. Então, de maneira genérica, de maneira geral, nós temos sim que conhecer e de entender para que a gente possa calcular de forma correta os tributos. Pois toda a nossa legislação tributária, o nome já diz legislação, né? Todos os nossos tributos, eles estão em lei, né? Obrigatoriamente. Então, nós temos que entender sim. Então, em cima dessa perspectiva, vamos lá. Nós temos o quê? A Constituição Federal, claro, é a nossa principal, ela manda em tudo, mas ela não vai criar. Ela o quê? Ela vai delimitar, ela vai dizer quem que pode estar estabelecendo, tá? A questão de tributos. Ou seja, na Constituição Federal, a gente não vai ter lá a legislação. Onde é que está a legislação de como se calcula o imposto de renda? Lá na Constituição. Não está na Constituição Federal. Ele diz quem é que pode fazer aquilo ali, e aí você vai ter leis. Não vai estar lá na Constituição como é que se calcula o ISS, PIS, COFINS. Não está lá. Então, a Constituição, a carta, ela vai dando as diretrizes. Porque você imagina, se tudo estivesse na Constituição, seria uma loucura. Até para você conseguir mudar alguma coisa, imagine. Né? Qualquer lei ou ato administrativo que contraria um disposto na Constituição será considerado algo inconstitucional, ou seja, tornando-se nulo. Então, vamos imaginar, a Constituição Federal coloca que é de competência do município a tributação municipal. Aí, vamos imaginar aqui que numa loucura, de repente, um senador, né? Não, o senador não pode, mas vamos imaginar aqui que o presidente diga, rapaz, a partir de hoje, a Imperatriz vai pagar ISS de 55% para atividade de contabilidade. Ele não pode fazer um negócio desse, né? Então, é nesse sentido, não é de competência. Então, a Constituição, ela apenas delimita, ela vai dizer quem é que vai ter a competência, quem é que é o responsável por estar executando, criando e editando as normas específicas para cada uma das situações. E aí, na Constituição, nada pode ser mudado a não ser que seja através de uma emenda constitucional. Então, por que é que nós não temos as coisas, né, como, por exemplo, a tributação, já propriamente na Constituição? Porque para você mudar a Constituição, que é o documento original, pessoal, é muito difícil, é trabalhoso, não é fácil você simplesmente, eu quero mudar tal coisa. Vejam como que é o procedimento para você mexer, por exemplo, na reforma da Previdência. Teve que haver um pacto, né, um acordo entre todos ali os envolvidos no legislativo para que você conseguisse alterar alguma coisa na Constituição. E é bom, e é o correto. Por quê? Porque se fosse fácil, pessoal, de se mexer, de modificar alguma coisa na Constituição, os nossos direitos poderiam ser mudados assim, ó. Entrou fulano de tal lá, não gosta de determinada situação,
Muda. Por quê? Porque é fácil. Não tem muitos entraves. Então, tem que ter. E aí, como tem muitos entraves, tem muita dificuldade para você fazer ajustes, né, e alterações, então matérias desse calibre não pode estar lá. Tem que estar em situações mais abaixo, né, na nossa pirâmide. Por quê? Porque você já muda com uma simples lei, com um decreto, alguma coisa, já consegue estar modificando aquilo ali. Então, somente matérias, né, digamos assim, de primeira linha, estabelecendo direitos, deveres, que vão estar lá. E aí, qualquer coisa que a gente queira modificar tem que ser através da Constituição, tem que ser através de uma emenda constitucional. Ou seja, diga-se de passagem, a nossa Constituição já tem muitas emendas, né? Se você for comparar com a Constituição norte-americana, lá praticamente não tem nenhuma, tem em torno de 100. No Brasil, já passou de 200 aí. Então, é muita coisa. E ainda nós temos dentro da nossa Constituição aquelas que são chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser modificadas, né? Ou seja, ela é um negócio que não tem como modificar. Inclusive, alguns contratos, né, alguns contratos de empresa e tal, você consegue estabelecer essas cláusulas pétreas, tá? Em algumas circunstâncias. Algumas pessoas querem proteger determinado patrimônio, então eles acabam colocando na Constituição em si, né, da empresa, cláusula pétrea. Então, determinada, digamos, as ações pertencentes a fulano de tal não podem ser transferíveis. Em caso de falecimento e tal, entra em liquidação, digamos assim, né, entre os sócios e tal, indenização. Mas você consegue estabelecer em contratos particulares as chamadas cláusulas pétreas, que elas não podem ser mudadas. Meu amigo, para mudar é só se acabar com a Constituição e abrir uma nova, assim como num contrato particular. Para mudar é somente se aquela situação jurídica ela realmente deixar de existir, mas fora isso, não tem como mudar. Então chamamos de cláusula pétrea. E aí, claro, qualquer modificação na Constituição, com exceção das cláusulas pétreas, elas são através de emendas. Aí nós temos lei complementar e lei ordinária, né, um pouco mais abaixo na nossa pirâmide. O que é a lei complementar e a lei ordinária? Bom, o nome já está dizendo em relação à lei complementar. O que ela faz? Ela vai complementar. Vai o quê? Vai complementar algo que esteja na Constituição. Por quê? Porque, como a gente disse, a Constituição ela não tem como ser específica, porque senão ela seria infinita, não iria acabar nunca, se ela fosse ter que especificar e delimitar tudo, né? Então, como ela não tem como fazer isso, então surge um novo instrumento jurídico que nós chamamos de lei complementar. Então, digamos lá que na Constituição, um exemplo, né? Vamos aqui. Compete, né? Compete a Facimp estabelecer as aulas online. Beleza, aí vem uma lei complementar e diz, ó, as aulas online vão ser a partir de 7 horas da noite até às 10, dia de terça-feira, com o professor Rodrigo. Então, a lei complementar vem, né, completar aquela diretriz, ou seja, aquela delimitação que foi estabelecida pela Constituição. Já a lei ordinária, ela diz a todo o direito material, processual, como Código Civil, Penal e tributário. Ou seja, a nossa legislação tributária, ela está inserida dentro do rol de lei ordinária. Então, professor, como é que a gente sabe o que é lei complementar, o que é lei ordinária? Bom, se não estiver especificando de que ela é uma lei complementar, ela automaticamente vai ser uma lei ordinária. E aí, na pirâmide, quando a gente coloca que a lei complementar, ela estaria, né, logo acima da lei ordinária, porque é uma pirâmide, a gente não coloca uma do lado do outro. Mas, na verdade, não tem essa hierarquia. As duas, né, elas se equivalem, só que elas têm um campo de atuação diferente. Então, como é que a gente sabe se é lei complementar ou ordinária? Como eu acabei de pontuar. Se na Constituição Federal disser, olha, vai complementar, então, olha, essa matéria,
a Constituição da FACIMP disse que as aulas noturnas será definida, né, complementada através de lei. Então, significa que vai surgir a lei complementar, delimitando aquilo ali, especificando, detalhando como é que vai ser. Então, olha, as aulas noturnas vão ser de 7 às 10 da noite, né, professor Rodrigo, dia de terça-feira. Então, lei complementar. Por quê? Porque lá na Constituição já disse que essa matéria seria tratada através de lei complementar. O que não for, pessoal, ou seja, você não está complementando alguma coisa da Constituição, propriamente dito, tudo vai ser lei ordinária. Então, fica mais simples nesse sentido. E aí, no contexto da nossa disciplina, tudo que vai, né, tudo que rege a parte tributária no Brasil, então nós estamos falando aí de lei ordinária, porque a nossa parte tributária é uma lei ordinária. E aí abaixo, né, logo abaixo nós chegamos em lei delegada, ou seja, não compete ao presidente legislar, mas de vez em quando, né, quando ele pede uma autorização, por quê, pessoal? O presidente, ele é executivo, ele é do poder executivo, presidente, governador, prefeito. Essa galera não é para fazer lei. Essa galera é para executar o que está em lei, certo? Então, quem é que é para fazer lei? É vereador, é deputado, é senador. Então, essa galera é do legislativo. Então, perceba que são poderes diferentes, funções diferentes. Então, uma lei delegada, né, é uma lei que vai ser feita, né, emitida pelo presidente da República após ele conseguir essa autorização. Mas não é a função dele. Então, é algo um pouco mais difícil, né? Não é usual, não é para acontecer o tempo todo, mas existe ainda essa prerrogativa de, em algum momento, o presidente, né, o chefe do nosso poder executivo, está realizando uma lei delegada, tá? Ainda nós temos medida provisória, que nesse período de pandemia, diga-se passagem, nós temos a rodo, né? Toda hora sai uma medida provisória, é de acesso a financeiros, é o auxílio emergencial, é o de suspensão de contrato de trabalho, redução. Então, assim, tem medida provisória para tudo nesse exato momento, né? Estão saindo aí infinitas medidas provisórias. E o que é a medida provisória? Ele é um documento que ele é feito pelo presidente, né? E aí tem toda aquela situação de que o presidente está legislando através de medida provisória. O que acontece é que acaba sim tendo, né? Acaba tendo uma certa verdade. O presidente acaba conseguindo editar medidas e ela acabar sendo, né? Acabar legislando através de medidas provisórias. Mas, claro, que tem que passar pelo crivo do legislativo. Se o legislativo, né, não votar, não for a favor, claro que aquilo ali vai ser derrubado. Então, vivemos numa democracia, então tudo tem que ser aprovado, digamos assim, por todos. Assim como quando vem do legislativo para o presidente tem o poder do veto, né? Então, é uma roda. Independente de para que lado esteja girando, você vai precisar, né, do apoio, da autorização de todos. Por isso que acaba tendo aquela toda situação da propriamente dito de política, né, de você dizer que você está fechado com o governo ou não e tal. Por quê? Porque para você conseguir as aprovações, para que você consiga que aquilo ali realmente venha a vigorar, você precisa de apoio, você precisa de aprovação na casa. Ou, no caso, se vier da casa, tem que ter aprovação do presidente, que tem o poder de veto. Ainda, o decreto legislativo, né, que aí é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sem necessidade de sanção presidencial. Essa resolução legislativa também é privativa do Congresso ou de cada casa isoladamente, ou seja, ou do Senado ou da Câmara dos Deputados. Aqui um exemplo que a gente pode ter é uma suspensão de lei declarada inconstitucional. Então, imagina aí, foi julgado no STF que uma lei foi declarada inconstitucional, então a casa ela pode simplesmente pegar aquele processo judicial, né, aquele julgamento e dizer, olha só, essa lei aqui foi declarada inconstitucional, então ela deixa de ter
validade. Nesse sentido, pessoal, não tem que passar pelo presidente para a questão de veto, tá? E aí, para a gente ir finalizando, a gente tem o quê? A resolução. Lá embaixozinho, o últimozinho, que ele é o quê? Ele é um ato legislativo de conteúdo concreto e de efeitos internos. Ou seja, eles são atos normativos que partem de autoridades superiores. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A resolução do CFC 1494 de 2015, que é sobre o quê? Que é sobre o nosso registro de profissional contábil. Essa resolução, ela serve para quem é advogado, para quem é médico, para quem ela vai ter esse alcance? Não. Ela vai servir para nós que somos contadores, que estamos ali dentro desse grupo, dentro desse rol. Então, resolução é aquilo que é o mais fraquinho, assim como você tem várias resoluções da Receita Federal, de procedimentos, você tem resolução interministerial da Previdência Social, estabelecendo lá questões de valores, de alíquotas e tudo mais. Então, percebam que tudo isso ali, ele é resolução, ele não é uma lei, não vai lá para os deputados, para a Câmara, não. É uma resolução, é algo interno, tá? De determinado segmento, de determinado setor, e que, claro, quem estiver inserido dentro daquela atividade, daquela situação, obviamente vai ter que cumprir. Então, é nesse sentido que a gente consegue aqui fechar exatamente o rol daquilo que a gente tem como parte legislativa, em cima da resolução. E aí, agora, a gente vai entrar propriamente dito no que a gente chama de conteúdo nosso, ou seja, o bendito do nosso Código Tributário Nacional.